Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Vamos refletir. Jesus era dono de uma psicologia extremamente profunda, que nós não conseguimos entender nem um 10% até hoje. E traz para nós essa reflexão importante para que a gente tente entender um pouco mais a mente dos homens. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Na época de Jesus eram expiações. Poucos estavam em prova, pouquíssimos em regeneração. Lógico que sempre existe aqueles que estão em prova e aqueles que estão em regeneração. Mas a grande maioria era expiação. Porque a pessoa, se estava no poder, tratava o subordinado com extrema arrogância, com extrema prepotência, com extremo desleixo. Se estava na subalternidade, ia sofrer os guantes da chibatada para os trabalhos diários, para as atividades do dia a dia. E Jesus, então, traz um esclarecimento básico para todos nós. Se os homens dissessem muito bem de todos nós deveríamos ter muito cuidado, porque também os nossos pais fizeram assim com os falsos profetas. E hoje a gente vê as pessoas elogiando certas pessoas que, ao procurarmos realmente verificar os fatos, ela não merece nenhum elogio. Mas nós não vamos ser unânimes. Então, já é um primeiro consolo. Não vamos ser unânimes. É importante isso. Mas também nós temos que saber discernir para não cairmos em certas tentações de elogiar quem não deve ser elogiado ou tomar partido sem que procuremos nos inteirar dos fatos para tomar partido com segurança. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O modelo mais perfeito para servir de modelo guia? Jesus. Portanto, nós temos esclarecimento suficiente no livro dos Espíritos para tomarmos certas atitudes que façam-nos com que venhamos a discernir as situações que nós vivenciamos, que leva-nos a discernir as situações que nós deparamos no nosso dia a dia. Vamos procurar, então, fazer refletir os nossos sentimentos, como eles estão. Vamos fazer uma introspecção para saber como que está o nosso coração com relação aos nossos amigos, aos nossos indiferentes e aos nossos inimigos. Jesus recomenda-nos o amor incondicional a todos. Ame simplesmente, mas também fala que devemos ser prudentes como a serpente e mansos como uma pomba. A pomba, eu não vejo ela agredindo ninguém. Mas também ninguém consegue pegá-las, embora elas sigam sempre por perto de nós. Mas, por outro lado, as fezes do pombo é extremamente venenosa e pode ser fatal para algumas pessoas. Com isso, nós temos que começar a entender que tudo o que Jesus usou para nós era uma grande forma de expressar a prudência, os cuidados. Além do mais, os pombos reproduzem-se em extremo. Reflitamos, pois, como está sendo a nossa conduta nos dias de hoje, como está sendo a nossa conduta nos nosso dia a dia, e como está sendo a nossa conduta frente à nossa existência, frente à nossa vida. Trabalhemos, pois, para a edificação do bem. Trabalhemos, pois, para a edificação do amor. Trabalhemos, pois, para que façamos da nossa vida um manancial de luz, um manancial que nos conduza a Deus. E para isso, estejamos sempre vigilantes, porque ninguém despreze a opinião da própria consciência. E essa consciência sempre nos cobrará a todo instante daquilo que fizermos de bom, daquilo que não fizermos de bom. Saibamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, a sermos aqueles que vigiam-se constantemente
E, logicamente, ao pedirmos ajuda a esse ou aquele, estaremos sempre com a mente voltada para o bem, com a mente voltada para a interiorização dos nossos sentimentos, para podermos, então, caminhar com segurança aqui, nesta vida, e ao adentrarmos no plano espiritual, estejamos também cônscios de que fizemos o que demos conta e que procuramos fazer e devemos procurar fazer ainda mais pelos nossos irmãos que estão em torno de nós. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Quem vai aprovar o nosso trabalho? Se nós estamos fazendo um trabalho bom, consciente, que vai trazer benefícios para a humanidade e é útil, deixemos. Ainda na Terra, nem todos podem desfrutar do verdadeiro bem. Nem todos podem desfrutar das verdadeiras luzes celestes, porque ainda precisam passar por espinhos, por cacos de vidros, por situações dolorosas. Para que eles, com a experiência, desperte-lhes a consciência para a vigilância e para a solidariedade. E o conselho do Emmanuel é oportuno. Não queiramos ser unanimidade, agradar a todos, mas façamos a nossa melhor parte. Usamos as nossas forças para fortalecer e edificar o bem, porque somente assim construiremos uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com o absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes, como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. E aqui ele lembra uma situação interessante para nós. Num plano de contrastes chocantes como a Terra. E tem um espírito amigo que ele sempre diz assim: a Terra é um presídio sideral. Todos aqueles que tinham um monte de problema para resolver, Jesus manda para mim. Eu os acolherei aqui no meu regaço. E darei a eles a oportunidade de repararem seus erros e edificarem as forças do bem que já possuem em suas almas. Você já parou para pensar o que é isso? Então, quando a gente olha determinadas situações, rebeliões em presídios, das formas mais violentas, guerras, ameaças, saques, roubos do dinheiro público, faz parte de um processo de reajuste de almas. Almas que precisam se reajustar perante a lei. Uns sofrem as consequências, outros praticam os atos. Se quem sofre a consequência tiver a índole evangelizada de falar assim: meu Deus, abençoe essas pessoas para que eles tomem consciência, eles começarão a se esclarecer, começarão a caminhar. Mas, por outro lado, se essas pessoas começarem a achar que o mundo é do jeito que elas querem e elas têm que odiar esses outros porque não são perfeitos, eles mesmos vão incutir em suas próprias almas todo o mal que eles criticam em outro, conforme lição 8 do livro Pensamento e Vida. Portanto, nossa caminhada é um estabelecer constante de luz, de paz e de fraternidade. E a nossa vida é um estabelecer constante das bênçãos do amor e da misericórdia infinita. O homem, da verdade, será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizeram verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Cuidado. Não tente querer agradar a todos, porque nem todos quererão ser agradados. Ainda tem isso. Não querem ser agradados. É o jeito deles. Eles são assim. E se às vezes discordam radicalmente de nós, porque ferem nossas ações, nossos ensinamentos, ferem os ensinamentos, as ações que eles querem praticar, as atividades que eles querem fazer. Então, eles não querem saber da gente. Porque cada um tenta carregar em si as forças que ele dá conta, que lhe convém. Por isso nós temos que ser prudentes o bastante e sabemos que não vamos agradar a todos e nem todos vão se agradar de nós da mesma forma.
O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. E Caifás via Jesus como um revolucionário exatamente porque ele ia contra os interesses de Caifás. Todos os ensinamentos de Jesus iam contra as ideias emanentes de Caifás. Caifás, ele dizia que seguia Moisés, mas na realidade nem a Moisés ele seguia. Porque quem realmente seguia Moisés compreendia que Jesus era o missionário do bem, era o missionário divino para restabelecer a ordem nos sentimentos das pessoas que povoam a terra. Mas, como os interesses deles eram outros, também não reconheceram Jesus como um missionário divino, mas taxaram-no de um revolucionário qualquer e perseguiram-no desta forma, até que os séculos de sofrimento desperte Caifás para Deus. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. E até hoje, Jesus não é unanimidade. Até entre os cristãos tem aqueles que, mas isso, nesse ponto, nesse outro ponto, a pessoa só vai entender aquilo que a sua consciência permite que ele entenda. Se te encontras em serviço edificante, se a tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Tudo que a gente for fazer, for esperar que o aplauso de todos, o apoio de todos, não vai acontecer. Mas à medida que nós vamos fazendo o bem, nós vamos trabalhando pelo bem e vamos edificando as forças do bem em nossa estrutura psíquica, para que elas possam estar fixadas nas nossas ações dessa vida, nós então estaremos perdendo grande oportunidade. Precisamos, pois, lembrar que nossa consciência tem que estar tranquila pelos nossos atos e agirmos da melhor forma possível e agirmos na construção de um mundo melhor, de um mundo mais útil, de um mundo onde reine a esperança, a fraternidade e a paz. Mas para isso, temos que ter força e coragem de edificar as forças do bem em nossa caminhada. Cumpre o teu dever e caminha. Simplesmente. Vai agindo, vai edificando, vai construindo, vai fazendo que as forças do bem caminhem longo de suas almas, de sua vida, para que sua alma esteja sempre recebendo as bênçãos divinas para o seu próprio engrandecimento, para o seu próprio aprimoramento. É nosso dever caminharmos sempre pelo caminho reto que o Evangelho nos mostra. E a nossa consciência, sintonizada com as forças do bem, vai procurar seguir este rumo edificante da paz, do amor e da fraternidade. Examina o material dos ignorantes e caluniadores. Como proveitosa advertência, recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Aqueles que vêm nos fazer a crítica muitas das vezes estão nos protegendo de situações mais perigosas no futuro próximo. Aqueles que nos vêm fazer a crítica muitas das vezes estão nos protegendo de cairmos em situações e armadilhas construídas por nós mesmos, pelos nossos adversários, em futuro próximo. Lembre-se, toda calúnia, toda injúria, toda denúncia tem um quê de aproveitável a vítima daquelas ações. Porque essa pessoa, se ela souber realmente aproveitar, se ela puder realmente abrir os olhos para entender, ela vai compreender que a sua caminhada é de luz, é de fraternidade, é de paz. Então, o que tem que ser estabelecido para nós podermos caminhar é a paz, a harmonia e o sentimento de amor que já carregamos conosco. Opiniões.
Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Lembremos-nos, o Pai trouxe-nos a benção de compreendermos a doutrina espírita, de compreendermos o Evangelho. Façamos, pois, do nosso caminho um caminho iluminado, um caminho de luz, um caminho que nos conduz à verdade, que nos conduz à vida. Trabalhemos, pois, para que as forças do bem se edifiquem sempre em nossas vidas.